no México, né? Terremoto no México. Você chegou a ver algumas imagens? Meu pai falou, meu pai me acordou hoje falando que tinha tido isso, parece que o negócio foi feio mesmo. Foi, gente, estava vendo ontem umas imagens aqui, assim, a coisa é surreal, porque você fica vendo as ruas, assim, se movimentarem, é uma coisa muito doida, assim. Infelizmente, né, tiveram mortes, tiveram feridos, tiveram alguns prejuízos ali, né, por conta das construções, enfim, é vida que segue. A geografia, ela é constante, ela é contínua e todos os dias a gente vai ver aí surgimento de outras coisas. O que mais está acontecendo na África? Na África eu não sei, Bruno. Pois é, a África agora está tendo um aumento exorbitante dos casos de coronavírus, e aí existe uma preocupação porque eles não têm infraestrutura, né? Falta uma série de coisas, então é uma grande preocupação com a chegada aí desse vírus lá numa quantidade maior, né? Então, bom, falávamos ontem sobre impactos ambientais e, pelo que eu vi aqui, a gente tem que falar hoje sobre os impactos ambientais gerados. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. No oitavo ano, eu não marquei. Por que eu nunca marco oitavo A? Oitavo A e B. A gente comentou com vocês sobre. Deixa eu colocar aqui a apostila, porque daí a gente fala a mesma língua. E aí a gente vê até onde eu falei, porque eu não marco e aí eu não me lembro o que eu comentei com vocês. Eu tenho esse problema sério. Oitavo ano. Do que a gente falou ontem? Eu faltei na aula de ontem, Desastres naturais. E não é nem zoeira. A gente começou a unidade 6 dos impactos socioambientais. E aí a senhora tinha pedido para a gente fazer, eu acho que até a página 41, 42. Tá. Então, deixa eu só marcar a data aqui, 23/6. 23/6. Obrigada, Rafael, meu ajudante de assuntos... Como que fala? Assuntos acadêmicos. Ó, então, abre aí a apostila de vocês, por favor, na página 40. Na página 40, vocês têm ali uma pesquisa sobre parques, áreas de reservas e parques aqui próximo à casa de vocês, acho que era isso. Em seguida, por meio de uma pesquisa na internet, pesquise um parque nacional ou unidade de conservação nas proximidades de onde você mora. Alguém fez? Eu fiz. Pode falar. Um minuto, peraí. Minuto, professor. Peraí. Eu coloquei o Parque Estadual Serra do Mar. Aí a categoria Parque dele Estadual Serra do Mar. Desculpa, te cortei. Fala. Aí a categoria dele, que tava pedindo pra colocar, é a categoria IA. EA? IA. IA, que é o quê? Que é Reserva Natural Estrita, tá aqui na apostila. É a área natural protegida que possui algum ecossistema excepcional representativo. Quem que é Ana Lima, do oitavo B, gente? Ana Clara Lima. Tá, obrigada. Eu tô com medo de receber algumas pessoas. Vocês sabem que ontem eu tava numa aula, de repente começou a tocar um funk horroroso. Falei, Jesus, tenha misericórdia. Fui olhar no chat, eram umas coisas horríveis sendo escritas sobre um aluno. Falei, meu Deus, o que é isso? Temos invasores das aulas, que horror. Então, tô com medo de receber algumas pessoas. Desculpa, Rafael estava falando? Era o cara. Eu coloquei só de São Paulo, só que pesquisei a categoria dele e eu não achei nenhum lugar. Mas eu acho que a que mais se encaixa é a categoria 2. Tá, que é a área de... Área designada para proteger a integridade ecológica de um ou mais ecossistemas para presente e as futuras gerações
para fornecer oportunidades recreativas, educacionais, científicas e espirituais aos visitantes, desde que compatíveis com os objetivos do parque. Tá. Quando a gente fala, o Carlos, por exemplo, falou lá da Serra do Mar, a Serra do Mar tem um parque na Imigrantes que ele é aberto ao público, que dá para você ir também para fazer pesquisas, então ele também entra aí na categoria 2, tá? Vocês poderiam ter colocado, por exemplo, o Parque do Carmo, né? O Parque do Carmo também entra na categoria 2. Então, existem várias áreas aqui em São Paulo que podem ser utilizadas aí para pesquisa, mas quem tem como intuito principal preservar, né? Manter aquela região ativa ainda para que as pessoas das futuras gerações possam também aproveitar essas áreas. Vamos lá para 41. De acordo com o mapeamento das ecorregiões mundiais realizadas pela WWF, quais são as ecorregiões que ocupam partes do território brasileiro? Alguém encontrou alguma? Eu coloquei que a floresta úmida de folhas largas, a floresta de coníferas, tropicais e subtropicais, a floresta de coníferas temperadas e as savanas, pradarias e matas nas regiões tropicais, subtropicais e pradarias, savanas inundáveis. A legenda eu acho meio confusa, porque as cores são muito parecidas. Mas eu coloquei as florestas úmidas, tropicais e subtropicais, pradarias e pradarias inundáveis. Perfeito. Algumas vezes a gente vai pela lógica, né, Rafael? Porque daí a gente vai observar quais são o que é o predomínio, entendeu? E o que está mais claro. Mas assim, tá perfeito, vocês colocaram é isso mesmo, tá? 2. Você mora em alguma das ecorregiões definidas pela WWF? Professora, tem Sim. floresta de coníferas Qual delas? no território brasileiro? Tem, a gente tem. As araucárias, por exemplo, elas são chamadas de coníferas também. Eu achei que era mais para América do Norte, lá É que aqui a gente dá outro nome, né? Aqui a gente chama de araucária, mas as araucárias, as coníferas, por exemplo, a gente vai observar as folhas, tá, Rafael? Então, vocês estão me ouvindo bem? Porque aqui para mim está aparecendo uma informação de má qualidade da rede. Não, está chovendo bem. Então, tá bom. Então, quando a gente fala das coníferas, né, das florestas de taiga, as folhas, elas são finas, elas são em formatos de agulha, elas são acicofoliadas, tá? E quando você fala das araucárias, quando você vai olhar as folhas das araucárias, elas são um pouco mais largas, mas elas são cuniformes, né? Ou seja, na ponta dela vai ser bem fina, parecendo também uma agulha. Então, algumas folhagens, elas vão ser definidas aí e vão ser chamadas de taiga, você entendeu? Vai pela folha, não pelo estilo da vegetação. Ah, entendi. Obrigado. Bom, aí aqui tinha uma atividade que era espontânea aí, vocês faziam ou não, opcional. Alguém fez aqui um ranking de parques que gostariam de conhecer? Essa eu não fiz, não. Não sei se tem um parque assim que eu falo. Então, eu sugiro, né, como sugestão, que vocês conheçam aí o parque... Deixa eu ver aqui como ele chama. Pelo nome, os nomes mais bizarros assim, que eu encontrava, eu colocava. Kruger, na África do Sul, que tá mostrando aí. Eu coloquei o Kruger também. Que me lembrou do Fred Krueger, aí eu coloquei. Ô, professora, o Oi. Breno colocou no chat o parque da Disney. Tá bom, ele não é natural, né? Completamente artificial aquele parque, mas quem sou eu para dizer para onde vocês devem ir ou não? Acho que, assim, pode ser esse parque da Disney, pode ser... Até porque, né, o Breno, o parque da Disney tem uma savana lá, né, bem piquititica, mas dá para ver algumas coisas, né?
Mas a gente tem o Parque da Tijuca, vocês podem ir na Serra da Capivara, que fica lá no Piauí, que é um parque lindo. Ele é chamado por algumas pessoas de Capadócia brasileira, em virtude das formações geológicas que tem ali, tem pinturas rupestres. Então, assim, vá ao Piauí, vá para Foz do Iguaçu, a gente tem o Parque Nacional de Iguaçu também, que é lindo, que é excelente, que é uma obra de Deus. Então, existem vários parques aqui no Brasil, da Tijuca, vários parques que dá aí para a gente conhecer, para a gente entender um pouco melhor aí toda a nossa biodiversidade. Na dificuldade de ir, vão virtualmente, tá? Chegamos a falar alguma coisa daqui? Não. Sobre os impactos no clima frio e polar ou não? Pro, se eu tiver. Eu vou assistir a aula anterior no YouTube. Mas eu acho que eu não sei. Tá bom, a gente fala. Impactos socioambientais na América Anglo-Saxônica. O que é mesmo América Anglo-Saxônica, oitavo ano? É a América que fala, tipo, inglês, eu acho. É inglês britânico. Eu não sei especificamente qual é o Quais inglês, são os mas... países? Foi conquistada pelas Canadá, anglo-saxões, né? Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos, tá? Então, quando a gente fala da América Anglo-Saxônica, estamos falando de Canadá e Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos serão locais no continente americano que vão ter clima frio e clima polar. A gente já sabe que, em virtude, né, dessa dificuldade climática, essas regiões serão as menos ocupadas, né? Serão as regiões onde eu menos tenho ação antrópica ali acontecendo de maneira imediata. Boa tarde, professora. Boa tarde. No entanto, quando a gente fala, né, da América Anglo-Saxônica, ações que estão acontecendo em outras partes do mundo vão interferir naquela região. Então, a gente vive hoje um mundo que ele tem muitas indústrias, que ele tem muita circulação de veículos. A maior parte dessas indústrias, desses veículos, vão ser movidos à base de combustível fóssil, especialmente o carvão e o petróleo. E aí o que acontece? A queima desses combustíveis, elas produzem gases, e esses gases emitidos, especialmente o gás carbônico, vai ser um gás que vai promover a retenção de massa quente. Então, ele promove, né, a retenção aqui na atmosfera de gases quentes que contribuem para o aumento da temperatura no planeta. E aí, o que acontece? As regiões do Ártico, por exemplo, né, onde nós vamos ter a vegetação de tundra, onde eu tenho o clima polar, serão regiões que, em virtude do aquecimento global, elas serão intensamente atingidas, tá? Então, todos vocês já sabem que, em virtude do aquecimento global, a gente tem uma menor quantidade de períodos de grande concentração de gelo no Ártico. O que isso tem causado? O fato de o Ártico ficar menos tempo congelado, ele propicia uma possibilidade de navegação maior por essas águas. Além disso, países como o Canadá, países como os Estados Unidos, a Rússia, junto com a China, Noruega, eles vêm promovendo uma disputa entre eles para ver quais desses países vão ter mais condição de explorar o Ártico, de ampliar a área de exploração, que a gente chama de zonas econômicas específicas ou especiais, tá? E aí, o que acontece? Já descobriu, né, através de pesquisas, que no Ártico, especialmente no fundo do oceano, existe uma grande reserva de petróleo, existe uma grande reserva de gás, então cerca de 13% das reservas mundiais de petróleo estão ali no Ártico. Além disso, já se sabe que lá no Ártico também existe grande concentração de ferro, de cobre, de ouro, entre outros minerais.
E daí, oitavo ano? Quando a gente tem uma região que até então era pouco explorada por conta da grande dificuldade climática presente na região, que promovia o congelamento do mar, com o degelo, com o aquecimento global, você tem um aumento de uma área de exploração, tá? Muitos países já estão realizando exploração no Ártico, e isso vem gerando um temor muito grande pelos ambientalistas, porque a gente está falando de uma região que abriga uma grande quantidade de fauna, que tem a tundra, que pode desaparecer com esse aquecimento. Então, a gente tem uma série de problemáticas que são colocadas lá no Ártico hoje, nessa região de temperaturas mais extremas, mas que elas não são originadas ali, elas são originadas em outras regiões. Além disso, a gente tem também a chuva ácida, tá? Países que são mais industrializados, como os Estados Unidos, por exemplo, vai produzir uma grande quantidade de fumaça tóxica, que vai produzir a chuva ácida, junto com o processo de evaporação, com o ciclo da água, e essa chuva ácida vai ser levada, por exemplo, lá para a Groenlândia, vai ser levado para outras regiões. Então, lugares onde você tem menos industrialização, mesmo assim, hoje já apresentam metais pesados na sua superfície, oriundos como que eu vou falar isso? Oriundos de países industrializados. Então, se eu sou industrializado, eu produzo aqui fumaça, eu produzo poluição atmosférica, e essa poluição ela é empurrada para áreas mais distantes, tá? Então, mesmo essas regiões do Ártico sendo menos industrializadas, menos ocupadas, elas já, infelizmente, receberam aí o fardo dessa poluição, o fardo desse aquecimento global. Além disso, nos lugares onde eu tenho... Oi? Tá acabando aos poucos, a gente só está assistindo. De camarote, né, Rafael? Infelizmente, a gente não está fazendo nada. Muitos de nós ainda contribuem até para ampliar, comprando uma calculadora, por exemplo, que não vai usar, acaba contribuindo para o aumento dessa poluição, tá? Triste isso. Quando a gente fala das áreas de clima frio, essas áreas, especialmente Canadá e Estados Unidos, serão áreas cobertas pela floresta de taiga, tá? Pelas coníferas, que na verdade, Rafael, me desculpa, deixa eu fazer aqui uma ressalva. Não vai ser chamada de floresta de taiga, tá? Aqui no sul. Vai ser chamado de conífera, tá bom? Só para ficar claro. E nessas regiões onde, historicamente, elas eram cobertas, né, pelas florestas de taiga, pelas coníferas, a gente já sabe que existe um processo exploratório, né? Existe um extrativismo muito grande dessa vegetação para a utilização nas indústrias de papel e celulose e também nas áreas de construção. Então, isso também promove um desmatamento. Fatalmente, existe uma vantagem nessa vegetação porque ela cresce mais rapidamente. Nas regiões onde eu tenho vegetação temperada, essas regiões elas foram densamente desmatadas, porque hoje elas abrigam grandes centros urbanos com grande aglomeração populacional, portanto, para construir, suprimiu grande parte da vegetação. Então, quando a gente fala da América anglo-saxônica, a gente tem muitos problemas ambientais e que vão produzir questões socioeconômicas ali dentro, tá? Então, o fato, por exemplo, de eu desmatar áreas, isso a gente já sabe, vai alterar o microclima da região. Então, onde antes eu tinha áreas de florestas, se eu removo a vegetação, eu modifico o microclima local, promovendo uma elevação na temperatura e uma redução na umidade, tá? Isso é chamado, nas zonas urbanas, isso vai ser chamado de ilhas de calor. Vocês já estudaram e já falaram para mim, num outro momento, que em áreas, por exemplo, né, que eu tenho
cidades que são construídas próximas, né, ou melhor, cidades que foram construídas em vales, rodeadas por áreas de relevos mais elevados, a gente vai sofrer também com a questão da não dissipação dos gases quentes e poluentes, né? Você tem uma camada de ar mais frio em cima, que acaba servindo como uma barreira para essa circulação atmosférica. Então, as pessoas dos centros urbanos acabam respirando um ar muito ruim, um ar muito tóxico, o que fatalmente compromete a saúde das pessoas. Quando você tem um comprometimento da saúde, você não produz. Quando você não produz, você não tem rendimento. Quando você não tem rendimento, você não consegue consumir. E aí é uma sequência atrás de outra, tá? Então, quando a gente fala aí da região aí da América anglo-saxônica, Canadá e Estados Unidos, eles vão apresentar basicamente essas questões, tá? A utilização do Ártico agora, tanto para navegação quanto para exploração mineral. Para navegação, gente, economicamente é extremamente bom, porque assim vai encurtar distâncias de dias, por exemplo, né? Então, se hoje eu gasto 48 dias para eu circular da China até aqui a América, eu vou diminuir isso para 26 dias, 28 dias. Então, a redução é extremamente elevada e essa redução do tempo fatalmente reduz valor, né? Economicamente é muito bom, mas ambientalmente, se não for feito com critério, se não for feito respeitando os espaços, a gente vai ter muitos problemas ambientais, tá? Uma das grandes preocupações é no que concerne ao vazamento de petróleo. Então, a gente já tem vários históricos, inclusive dentro da América anglo-saxônica, que mostram vazamentos de petróleo terríveis, né, no oceano, que é difícil de estancar, né? Muitas vezes você tem esse poço de petróleo, de extração de petróleo, com vazamentos que vão durar aí meses, né? E isso tudo gera um impacto ambiental altíssimo. Você tem mortes de animais, você tem contaminação das águas, você tem, para a questão social, você tem a proibição da pesca, os lugares que dependem do turismo, por exemplo, acabam também sofrendo, porque quem que vai visitar um lugar que está aí contaminado por águas poluídas por vazamento de petróleo? Então, existem muitas questões aí que são preocupantes no que concerne a questão ambiental, até porque a gente já sabe que se mexer no meio ambiente vai atingir a sociedade num curto espaço de tempo. Deu para entender até aqui? Deu, Pro. Deu. Vou pedir para que vocês façam o cartografar, que está aí na página 43. Então, depois vocês vão ler a apostila de vocês e vocês vão grifando os pontos mais importantes que fala aí sobre os problemas que vão ser causados. Então, ó, da tundra, por exemplo, já está aqui, né? Que no inverno ela é coberta aí pelo permafrost. Se eu tenho redução da temperatura, eu tenho redução do tempo de congelamento desse solo, o que vai fazer com que ela viva num pântano. Será que ela vai sobreviver num ambiente que não é o que ela estava acostumada? Então, a gente corre um risco ambiental aí bastante preocupante. Aqui fala, por exemplo, da presença de metais pesados nas geleiras da Groenlândia. E esses metais pesados, eles não foram produzidos ali, uma vez que a Groenlândia quase não tem industrialização. Aliás, não tem industrialização, tem atividade pesqueira. Então, esses materiais pesados vieram de outras regiões, tá? Aí aqui fala, por exemplo, das florestas frias, boreais ou coníferas, né? A utilização delas, então, vai ser utilizado lá na indústria de papel e celulose. Fala das florestas temperadas que eu já expliquei para vocês. Então, eu retiro a vegetação para eu expandir área urbana, expandir área rural, área de pastagem, e tudo isso promove uma alteração ambiental, tanto no que concerne a proteção dos solos,
no que concerne as questões de água, então a gente tem muitos problemas aí, tá? Tá falando aí que o aumento da temperatura ele vai afastar espécies, então animais, né, peixes, por exemplo, crustáceos que preferem águas mais frias vão mais para o interior, portanto a atividade pesqueira também será comprometida. Aqui está falando sobre a questão do Ártico, que eu já comentei com vocês. E aí eu quero que vocês façam aí os exercícios da página 43. Tudo bem, oitavo A, B? A e B. Senhora. Então, tá. Bom, águas oceânicas contaminadas. Então, eu já falei para vocês que Professora, a gente tem aí a antes da senhora continuar, desculpa, mas alguns países baixos, eles podem ficar mais ainda, tipo, com a... Eu não entendi. Alguns países podem o quê? Alguns países que estão abaixo do nível do mar... Não sei explicar. Mas aqueles países... Eu não lembro o nome dos países que a gente tinha estudado, não lembro. Mas, com derretimento da geleira, eles podem acabar afundando? Qual é a sua opinião? São os países baixos. Eu não tenho opinião formada ainda sobre isso, porque, tipo, é uma dúvida, eu não... Então, a gente tem alguns países, né, chamados de Países Baixos, Holanda, Bélgica, são países que estão abaixo do nível do mar, tá? Para esses países serem construídos onde eles estão, a população construiu diques, né, que são barreiras de contenção do avanço das águas oceânicas para dentro do continente. Inclusive, né, esses países, eles praticam a agricultura aí dentro desses diques, né, utilizando água do mar para plantar. É um processo, assim, que é belíssimo de ver, é um aproveitamento de um espaço que eles não têm, né, que é dentro da água, e eles conseguem ter uma atividade agrícola ali dentro. Obviamente que ela não atende toda a demanda do país. E com a elevação das águas oceânicas em virtude do degelo, infelizmente, você tem cada vez mais água invadindo espaços continentais. Não só nos Países Baixos, mas em várias ilhas da Oceania, por exemplo, estão desaparecendo por conta da elevação das águas marítimas, tá? Então, sim, eles podem ficar submersos, tá, Arthur? O Breno tá perguntando no chat se pode eu ia falar isso agora. Porque é um pântano, mas ele acha que tá falando abobrinha ou não. Aí eu ele tá perguntando se tá certo. O Breno fala no chat que se a Flórida tá afundando aos poucos, porque ele acha que é um pântano. E aí, ele falou que pode estar falando abobrinha, mas era para perguntar se o que ele falou tá certo. Eu adoro abobrinha, acho a abobrinha um legume perfeito. Então, assim, tá afundando. Além de ser uma área pantanosa, que tem vários lugares que foram aterrados, tá? Eu não sei exatamente muito a história lá da Flórida, mas o fato é que a região da Flórida é uma região que está entre placas tectônicas que estão em constante movimento. Ali a gente tem a placa, né, de norte-americana e a placa do Pacífico, que estão fazendo um movimento divergente. Então, a gente tem ali a falha de San Andreas, que afasta aí vários lugares. E, infelizmente, vai afundando. Um dos fatores são os movimentos tectônicos, tá? Com relação a ser um pântano, eu vou ficar te devendo. Se você me falasse do México ser um pântano, a cidade do México, eu te responderia com toda certeza. Mas a gente pode ver aqui no nosso amigo, quem que é o nosso amigo hoje que responde tudo pra gente? Vamos perguntar para ele. Flórida está afundando por ser um pântano. Não sei, vamos ver aqui, a gente já fica especialista na hora.
Vamos lá, meu. Você tem um lugar chamado... Bom, então apareceu aqui Qual Viagem, é um site aqui de qual viagem, mas tem... Tem pântanos na Flórida, tá? Vários pântanos, avião cai num pântano da Flórida. Autoridades dos Estados Unidos encontram crocodilos comendo gente, inclusive na Disney, né? Já teve crocodilos que comeram crianças que estavam próximas a esses pântanos da Flórida, então tome cuidado, Breno. Tá. Ai, deixa eu ver aqui se eu acho um lugar interessante para a gente perguntar. Bom, vamos ver esse Everglades, um pântano subtropical na Flórida, é uma área de 600 mil hectares, é o Parque Nacional de Everglades, na maior reserva subtropical dos Estados Unidos. Enfim, eu coloquei aqui se está afundando, não veio nenhuma notícia para mim de que estava afundando pelo pântano, tá? Então eu não sei. Quem vai jogar com primos chatos? Meu Deus, que horror. Bom, eu não sei, Breno, pesquisa aí, depois você passa pra gente. Os crocodilos estão vestidos de Mickey. Ah, entendi. Você vai jogar os seus primos chatos para o crocodilo comer? Que horror, Jesus. Tenha misericórdia. Pesquisa aí, Breno. Veja se está afundando por causa das placas tectônicas ou se é por causa dos pântanos. Eu vou ficar te devendo essa. Alguém achou alguma coisa que está afundando? Não, eu nem pesquisei ainda. Calma aí, eu vou pesquisar, peraí. Então, não achei nada de... O México eu sei que está, faço uma pesquisa sobre o México, mas Flórida, Estado dos Estados Unidos, está afundando e deverá sumir do mapa em 2006. Aliás, 2100. Então, o que eu achei aqui é no estado de Louisiana. Tá no History. Fala. Aqui tá escrito, eu achei uma coisa que tá falando sobre uma cratera que se abriu na Flórida. Então, mas essa aí é por conta das placas tectônicas. Ô, Breno, vou ficar te devendo, tá? O que eu achei aqui foi só sobre Louisiana, que de acordo aí, ela está sendo coberta pelas águas do Golfo México, então tá do outro lado, tá? Tá do lado leste, diferente aí do que você me perguntou, que tá no oposto, tá bom? Então não sei. Bom, gente. Saiu pra aula sem querer. Tudo bem, que bom que você voltou. Águas oceânicas contaminadas. 8º ano, quais são os fatores de contaminação de uma água oceânica? Às vezes tem vazamento de petróleo, né, ou outros produtos com barcos que... Então, a gente tem vazamento de petróleo. Que mais? Encanamento só petróleo? Não. Tem os lixos também, né? Tipo, a pessoa vai lá, ela faz xixi na água. Lixo. A gente tem os emissores de esgoto para dentro dos oceanos. Então, a gente tem muitas coisas que contaminam as águas oceânicas, tá? O que tem gerado maior nível de preocupação é a quantidade de lixo, né? Especialmente de plástico que a gente encontra. Esses dias eu estava assistindo um programa do Ed Sturford, acho que é isso o nome dele, que é um programa de sobrevivência, e ele estava numa ilha paradisíaca, lá na Oceania, no Oceano Pacífico, e a quantidade de lixo que ele achou nessa ilha era impressionante. Plásticos, garrafas, muita coisa, assim, sabe? Latas, triste de ver. Mas, enfim, um dos principais problemas hoje, né, com relação à contaminação dos oceanos e que gera uma grande preocupação, não só pela questão ambiental, mas principalmente pelo prejuízo econômico, tá? É o vazamento de petróleo. Se o vazamento de petróleo não fosse tão caro
as empresas que sofrem com isso, talvez não houvesse tanta preocupação, tá bom? Porque a gente já sabe que, infelizmente, entre as questões ambientais e as questões econômicas sempre serão prioritárias, tá? Então, os vazamentos de petróleo hoje são um problema, porque eles vão impactar economicamente nos resultados das empresas e nos locais que serão atingidos com esse vazamento, tá? Aqui na apostila de vocês fala aí sobre histórias de vazamentos que nós tivemos no Golfo do México. Depois fala aí mais, né, sobre o descarte de lixos em locais inapropriados, o que vem gerando aí, o que vem gerando muito lixo, né, dentro dos mares, a instalação de indústrias, terminais portuários, que também vão fazer a prospecção de minérios, também promove ali uma alteração na sedimentação dessa água, então você corre risco ali na vida marinha, você corre risco de ter a maior contaminação dessas águas, e aí por conta disso a atividade pesqueira vai ficar complicada. Então, dentro dos Estados Unidos, já tem áreas que apresentam ali as águas oceânicas mais degradadas, tanto no Atlântico quanto no Pacífico. Passagem do Katrina e inundação de New Orleans. Então, vamos ver aqui, quando a gente fala do Katrina, foi um furacão. Oi? Perdão te interromper, mas o Breno, ele mandou aqui, eu acho que são as reportagens que ele viu, não sei, deve ser alguma notícia. Aqui, ó. As planícies ocidentais do Golfo ocupam muito do litoral ocidental da Flórida. Está dividida em duas seções, uma cobrindo a parte sul da província, com a outra cobrindo o litoral do noroeste da Flórida. Caracteriza-se pela presença de longas barreiras de ilhas ao longo do litoral e da grande presença de pântanos. E tem outra também, que é as planícies costeiras do Atlântico ocupam toda a região oriental da Flórida. Caracteriza-se pela presença de longas barreiras. É a mesma coisa, eu acho. Peraí, só um pouquinho. Deixa eu olhar no mapa para eu lembrar onde é que está essa Flórida. Peraí. Ah, tá. Então, geograficamente, estou aqui consultando o meu Atlas, e aí eu falei besteira para vocês, eu estava falando da região de Los Angeles, tá? Desculpa. Los Angeles, sim, tem a placa San Andreas. Quando a gente fala da Flórida, a gente está falando de uma região do Golfo do México. E aí a gente já viu aí, como o próprio Arthur leu, que nessa região do Golfo do México eu tenho, sim, muitos pântanos, o que é capaz aí, sim, de que haja a redução da profundidade, aliás, o aumento da profundidade dos solos por conta desse pântano estar sendo rebaixado. Então, desculpa, tá? Falei bobagem para vocês, porque eu estava pensando em Los Angeles. Por que eu estava pensando em Los Angeles? E não em Miami? Não sei. Eu acho que porque, sei lá, são os mais comuns. Mas é do outro lado, tá? Então, é possível sim, tá, Breno? Bom, quando a gente olha aqui, oitavo ano, cadê o furacão Katrina? Quando a gente olha aqui esse furacão Katrina, vamos observar essa paisagem aqui, essa imagem. O que vocês identificam aqui nessa imagem, além de um local inundado? Muitas casas. Casas então, a gente tem ordenadas. muitas construções. É um lugar de relevo de planície, de planalto. O que vocês acham aí? É planície. Então, é uma planície.
Aqui no fundo, a gente tem a imagem de um rio. As construções estão próximas ao rio ou longe do rio? Estão próximos. Próximas ao rio. Então, vários fatores aqui, né? Só de observar essa imagem, a gente já consegue perceber vários fatores que contribuíram para esse desastre ambiental e social dentro aqui de New Orleans. Então, a primeira coisa que a gente percebe, né? As construções, elas estão muito próximas aí ao leito do rio. Uma grande área urbanizada, e a gente já sabe que áreas urbanizadas serão áreas que elas vão produzir impermeabilização, ou seja, você asfalta, né? Você reduz a área de... Tenham sempre um desse em casa, tá, gente? Ele evita a gente passar vergonha se a gente olhar antes. E aí, uma área de planície, uma área densamente ocupada, uma área impermeabilizada, uma área que tem... Vocês vão olhar isso e vão falar assim, não, tem vegetação, mas eu tenho menos vegetação em relação às construções, então eu tenho muito mais construções do que vegetação, e tudo isso facilita, né, essa construção, essa impermeabilização, essa retirada de vegetação, ela dificulta a infiltração dessa água no solo. Além do que, né, tá na beira de um rio, tá? É uma região de planície, portanto, quando eu tenho chuvas e eu tenho transbordamento desse rio, por ser uma área de planície, essa água ela demora mais para escoar, né? Porque ela não tem vertente, então essa água vai ficar estagnada, ela vai ficar parada por muito mais tempo. Há indícios também que mostram que o aquecimento global ele está produzindo alterações nos climas do mundo. Então, ele está propiciando lugares onde chove, vão chover mais. Lugares onde você tem seca, essas secas serão mais prolongadas. Lugares que são passíveis aí de tempestades tropicais, de criação de furacões, né? Que você cria dentro de áreas líquidas, quando você forma essas atividades, com o aquecimento global, essas intempéries atmosféricas, elas se propagam, elas aumentam no seu potencial, elas acabam sendo muito mais fortes e elas acabam tendo muita mais vezes, né? Elas acabam acontecendo com uma intensidade maior. E aí, o que acontece? Cidades que são construídas em áreas de planície, centros urbanos com grandes aglomerações, retirada de vegetação, invasão do espaço de várzea de um rio, tudo isso vai contribuir para que um desastre, um problema natural, seja muito maior, porque vai atingir a sociedade. Então, aqui a gente tem uma calamidade, né? Você tem pessoas que perdem as suas casas, pessoas que as suas casas são demolidas, pessoas que perdem seus empregos, lugares aí que as pessoas vão precisar fugir para conservar a sua vida, algumas vão retornar, outras não. Então, a gente tem uma mudança na configuração de New Orleans por conta dessa passagem desse furacão, tá? Aqui nesse texto, é um texto bem interessante que eu gostaria que vocês dessem uma lida, que ele está falando aí, né, como que está New Orleans depois da possível reconstrução. Então, conta aí que muitas áreas conseguiram ser melhoradas, conseguiram ser revigoradas, porém ela encareceu, ela ficou com os preços dos aluguéis muito maior, o que faz com que a grande massa de pessoas que moravam ali, que eram mais pobres, não consigam pagar. Quando você tem uma elevação do preço dos aluguéis, das casas de um lugar, e as pessoas que antes habitavam ali não conseguem mais, você tem um processo chamado de gentrificação, né, que é a retirada de pessoas com menos poder aquisitivo e colocando ali pessoas com mais condições. Muitas vezes você tem, como eu já falei, pessoas que saíram, né, vai contar aqui no texto, que elas não conseguiram voltar. Então, New Orleans, ela hoje é ocupada por mais brancos. Então, antes a população era de 67% de negros e hoje ela é de 60%, majoritariamente formada por negros, mas a população de brancos cresceu porque encareceu o lugar,
expulsou os negros, que não conseguem pagar, e atraiu os brancos, que ainda assim, em comparação com outras áreas, continuava sendo uma região ainda mais barata, tá? Então, é interessante vocês darem uma lida nesse texto. E aí, como eu falei para vocês, pesquisadores aí alegam que o aumento de gás carbônico na atmosfera é considerado um principal fator capaz de aumentar a temperatura e que, por consequência, aí geram mais alterações climáticas, produz aí muito mais eventos como esse furacão que a gente comentou com vocês. E aqui a gente tem um mapa, né, que é um mapa que a gente chama de anamorfose, que ele vai trazer o planeta, mas ele vai trazer uma configuração diferente, porque ele mostra os lugares que mais emitem e os lugares que menos emitem. Então, a gente tem aqui, ó, que, por exemplo, a China é o país que mais emite gás carbônico na atmosfera. Não necessariamente dentro do seu território, porque lembrando que a China, os Estados Unidos, Canadá, países europeus, terão indústrias filiais espalhadas pelo mundo inteiro, tá? Então, esses países aí, como que eu já mencionei para vocês, serão os grandes contribuidores de emissão de gás carbônico na atmosfera. Então, a gente tem a China, a gente tem os Estados Unidos, né? Tá vendo que ele tá bem grande aqui. A gente tem o Canadá. Depois a gente tem os países europeus aqui que emitem uma grande quantidade de gases, né, de gás carbônico na atmosfera, o que promove aí o aquecimento global. E aí os outros continentes com um volume menor, tá? Mas, por conta disso, né, por conta desse aumento da temperatura, entre aquilo que eu já falei para vocês, que as cidades vão ter o que a gente chama de microclima, tá? Então, já vou descer aqui, ó, para ficar claro para vocês. Então, esse microclima, a gente chama de ilhas de calor, tá? Se vocês observarem esse esquema, vocês podem perceber que as temperaturas, elas serão mais amenas nas áreas onde eu tenho mais vegetação. Na medida em que eu vou retirando vegetação e construindo, né, colocando concreto, colocando vidro, colocando metal, retirando vegetação, eu promovo o que aqui nessa temperatura? Mais calor, né? Mais calor, eu vou promover uma elevação na temperatura. E aí, essa região aqui, ela terá temperaturas aí que vão ser de 4 a 6 graus, às vezes até mais, comparando com áreas que eu tenho mais vegetação, tá? Então, essas áreas mais urbanizadas serão chamadas de ilhas de calor. Além disso, né, além das ilhas de calor, a gente já sabe que essas áreas mais urbanizadas, elas vão ter mais indústrias, elas vão ter maior circulação de veículos, que também, através dos seus equipamentos, vão emitir muito gás carbônico na atmosfera. E aí a gente tem o que a gente chama de smog, né? Então, aqui, por exemplo, ó, vocês podem perceber que existem aqui no fundo, aqui não são gafanhotos, tá? Aqui no fundo a gente tem uma camada de poluição, e essa camada de poluição, nos dias frios, por exemplo, ela não consegue ser dissipada, ela não consegue sair para a atmosfera e ser diluída. Essa camada atmosférica, ela vai poluída, ela vai ficar retida aqui nos centros urbanos, porque aqui em cima você tem uma massa mais fria, que por conta da sua maior densidade, ela acaba impedindo, ela dificulta a circulação atmosférica. Então, a população que reside nessas regiões onde você tem uma quantidade grande de poluição circulando na atmosfera, vai ter fatalmente severos problemas respiratórios. Então, a gente vai ter asma, bronquite, rinite, sinusite, a gente vai ter tudo quanto é it da vida por conta dessa respiração. Existem estudos que mostram, que comprovam que pessoas que moram nas zonas urbanas, elas têm menos anos de vida do que pessoas que moram em áreas não poluídas, não tão intensamente poluídas, tá? Então, viver em um centro urbano
tem vantagens, mas também vai gerar desvantagens. Até aqui vocês entenderam, segundo o oitavo ano? Sim. Então, beleza. Então, eu vou pedir para vocês fazerem também os exercícios da página 46 e a gente corrige amanhã, tá bom? Tá bom, Pro. Então, por hora, gente, obrigada pela participação de vocês. Um beijo e a gente se vê amanhã, tá? Beijo, Pro. Até amanhã. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Tchau, vai com Deus, Júlia.